E essa semana será sem dúvida a mais importante para o Ibovespa, né? Não só para o Ibovespa, mas como para os mercados, para as bolsas globais. Por quê? Veremos o ponto de inflexão nos Estados Unidos, né? Por aqui, Brasil, provavelmente chegaremos no pico. Dados da economia chinesa, PIB, vendas no varejo e atividade industrial, a sequência da queda do movimento na Europa, né, principalmente Itália e Espanha, e além disso, as conversas avançando no sentido de encaminhar para um fim de um lockdown. Tudo isso vai ser extremamente importante nessa semana, tá, pessoal? Do modelo que eu venho falando, daquele modelo, daquele padrão de crescimento e pico e, consequentemente, a decadência, né, do crescimento do corona, que se configurou na China e está se configurando nos demais países, né? Semana passada tivemos a confirmação de alguma forma desse modelo e essa semana será muito importante. Eu falei que os 15 primeiros dias de abril seriam decisivos, né? Era a hora da verdade. As coisas aconteceram de acordo com o que a gente desenhou, né, na última semana, e essa semana, sem dúvida, vai ser a mais importante, tá? Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu também deixei aqui embaixo link do Gabinete Otikaus, então a Levante está fazendo um relatório todos os dias para ajudar vocês, falando sobre tudo o que está acontecendo. O link do Financial Times, do qual eu pego esses gráficos, né, de crescimento e decrescimento de corona pelo mundo, e também o link do Carta de Estrategistas, que são as minhas recomendações de ações, fundos imobiliários, que eu faço toda semana com desconto, tá? Então as pessoas vivem pedindo esses links, deixei os 3 aqui embaixo. Bom, e vamos lá, né? A queda, né, o decrescimento na taxa de crescimento continua na Europa, o que é muito positivo. Então vamos ver aquele nosso primeiro gráfico, né, esse que fala do número de novos mortos em função do corona. E aqui o que vinha acontecendo, né, principalmente Espanha e Itália, né, decrescendo. Então a gente vê aqui que o número de novos mortos está caindo em relação ao máximo, tá? Seguindo um padrão matemático aí que a gente já assistiu em alguns outros lugares, o que é super positivo. Esse gráfico aqui foi atualizado no dia 11, eu tô gravando hoje dia 12, tá? No período da tarde. Também gostaria de desejar a todos Feliz Páscoa, para quem acredita, um excelente feriado para todos e para as famílias de vocês. Então ele não foi atualizado hoje ainda, entretanto já temos uma notícia bem positiva, tá? Nas últimas 24 horas a Itália registrou 431 mortes em função do corona. Então assim, abaixo dos 500, né? E o melhor número desde 19 de março. Então a gente está numa tendência aí de queda, os números de internados em UTIs também está caindo forte. É um padrão que vem se repetindo e parece que está acontecendo com todos os países, o que é muito positivo, né? Então a gente vai ver isso de fato desacelerar. Espanha também, Estados Unidos mais próximo ainda do pico, né? Não atingiu o pico ainda, mas deve atingir nessa semana e consequentemente a gente vai ver o decrescimento, né? A inflexão, e a inflexão nos Estados Unidos vai ser muito importante, tá, pessoal? Sem dúvidas. Vamos pegar o segundo gráfico, né, que a gente observa aqui, também do Financial Times, que está nesse link, que mostra a quantidade de novos casos dia. Então, ó, Itália caindo e caindo bem, né? Espanha também, Alemanha demonstrou esse movimento, França e Estados Unidos. A gente vê ali que a curva está bem flat, né? Tá começando onde a derivada é zero do negócio. Então, assim, tá próximo da inflexão, o que é bem positivo. A hora que os Estados Unidos mostrar um decrescimento, o mercado vai estar bem, vai tomar risco, tá? Vai ser um momento ali bem importante dos mercados, porque não sei se vocês se lembram, mas no começo, março, o que os canais americanos falavam era de um lockdown, junho, julho, gente falando voltar em agosto, era algo, sim, meio do final do mundo, né? E o que a gente está vendo é que não é assim, não será o final do mundo, né? O mundo não vai acabar, ainda bem, né? Então o que a gente vê? Esse movimento todo, o que é muito positivo, tá? E as conversas
para flexibilização, volta, como a gente vai voltar para os trabalhos, as pessoas circularem, como é que a vida vai voltar ao normal. Então o que eu tenho dito é, o modelo chinês se aconteceu, né? Aquele crescimento, o mercado olhou, falou ok, veio a Itália, bugou o sistema todo, né? As pessoas entraram em pânico achando que não existia um padrão e o padrão está se repetindo e a gente está voltando para a normalidade, tá? A gente já viu um movimento de correção semana passada e o Bovespa subiu bem. Entretanto, eu vou passar esses números no final desse vídeo, né? A gente está muito para trás de todos os nossos comparáveis, tá? Então tem uma gordura muito grande ainda para a gente conseguir recuperar. Bom, além disso, essa semana tem uma coisa muito importante, né? Dados econômicos da China. Então, apesar da China não ter os dados mais confiáveis do mundo, acaba sendo como uma referência, né? E o que a gente viu lá? Aconteceu muito antes, né? O corona, o pico deles foi em fevereiro. Então, assim, o mês onde foi fortemente afetado foi fevereiro. Então, o que a gente viu os dados? Em janeiro, mais ou menos igual, pouco impacto. Fevereiro, um baita do impacto nos dados econômicos. Março, quando a gente viu PMI, a gente viu uma melhora já, então um número de expansão econômica. Foram números que agradaram muito o mercado. Nessa semana, na quinta-feira, o que a gente vai ter PIB do primeiro trimestre, ou seja, a gente vai ver uma queda na atividade econômica, não tem como fugir disso, né? A economia ficou paralisada por muito tempo, mas é o trimestral, né? E o importante vai ser olhar para o tamanho do buraco, né, que foi feito, mas também para os dados que vão ser divulgados de março, que vendas no varejo e produção industrial, para a gente ver como é que a economia chinesa está retomando, né? Para a gente vai ter uma ideia de uma trajetória. Então esses dados serão muito importantes, né? Para a gente conseguir desenhar uma trajetória e ver como pode ser a recuperação, né? Qual de fato foi o estrago na economia. Esse é um ponto muito importante, né? Que não existe modelo, não existe nada minimamente próximo para a gente conseguir desenhar. E por isso os economistas divergem tanto do que pode acontecer. Então a China vai dar alguma luz nesse sentido. Outra coisa que é interessante, né? Vou trazer esse gráfico aqui, que mostra poluição na China. Então são dados de satélites que mostram como é que está a poluição e através da poluição a gente sabe como é que está a economia. Bom, então vamos falar dos gráficos da China, né? Apesar dos números da China serem não tão confiáveis, esses dados são dados de satélites que mostram como está a poluição, ou seja, a atividade econômica na China. Então se a gente olhar aqui por emissão de poluentes, né? Em janeiro a gente vê essas marcas escuras aqui, né? Um tom mais pro roxo, quase um preto, isso demonstrava a quantidade, o acúmulo de poluição na atmosfera. Esses dados são da NASA. Fevereiro, no pico, isso caiu drasticamente, né? A gente vê aqui o acúmulo de poluição caiu fortemente. E esse aqui é dos dados das últimas 2 semanas, mostram uma retomada, né? Então, assim, isso aqui demora para restabelecer, mas mostra que as coisas estão retomando na China, né? A gente vê a poluição aí crescendo e nesse caso, né, ver poluição aumentando é positivo, né, mostra que a gente está retomando a economia. Tá? Bom, então tá tudo meio que caminhando. Vai ser uma semana, sem dúvida, muito importante, né? E a gente vai ter que olhar dado a dado, ponto a ponto, para ver se a gente está no caminho certo, os padrões estão se repetindo, qual que é o impacto na economia, as economias estão conseguindo retomar. E aí, provavelmente a gente tem uma outra semana positiva nos mercados, né? E mesmo com o Ibovespa tendo subido forte na última semana, ele está muito atrás, né? Então eu peguei aqui alguns pontos, né? Do primeiro dia do ano até agora, tá? Como é que está o Ibovespa versus a Bolsa Chinesa, o principal índice da Bolsa Chinesa. Então assim, a gente está caindo 34,5, a Bolsa Chinesa caindo 9,4, tá? Então caindo pouco em relação a tudo que aconteceu. Ela sempre se destacou ali por ter a menor queda. Eu estou pegando tudo isso em moeda local, tá? Mas uma outra coisa que me chama atenção é a Rússia, né? Então eu trouxe para cá, já trouxe um vídeo falando todos esses pontos. A Rússia, sem dúvida, foi impactada. O mercado lá, né? A oferta de petróleo, né? Eles são países que têm uma produção 3 vezes maior do que a nossa. Então, assim, eles tiveram um impacto na veia lá. E a bolsa deles está caindo 13% nesse período, enquanto a gente cai 34,5%. Se a gente comparar ainda com Itália, então assim,
o Brasil não foi mais impactado com a Itália, não tem como. A Itália paralisou por muito mais tempo. É um país que vive de serviços e turismo, então assim, a economia deles fortemente impactada. Vai ter um ano terrível, a distribuição das faixas etárias é muito pior que a nossa, eles têm problema de previdência, fiscal, então assim, o negócio é bem pior lá. E a bolsa deles está caindo 26%, enquanto a gente 34,5%. Estão apanhando da Itália ainda, né, que tem um impacto muito pior. Se a gente comparar com os emergentes, né? Então vamos comparar lá. México caindo 22,2%. O México vai ter um impacto muito pior. Por quê? Vizinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma economia muito mais dinâmica, né? Ou seja, eles conseguem arrebentar para baixo e para cima de uma velocidade que ninguém no mundo consegue fazer. E eles sofrem, porque eles não têm essa mesma velocidade, esse mesmo dinamismo, e vão sofrer com o impacto da paralisação desses meses aí. Então, assim, o impacto econômico deles é muito pior. Pensa no nosso, né? As coisas estão rodando aqui. O que pode impactar muito mais na nossa economia é o externo. Mas nossa economia é fechada. Então, tanto para o bem quanto para o mal, isso acaba nos ajudando, né, em alguns momentos. Então, nesse momento é um momento que nos ajuda, de certa forma. O México é muito mais aberto, acaba sofrendo muito mais. A gente está apanhando muito mais do que o México. Índia. Então a Índia está caindo 24,6%. Também uma economia muito mais aberta, global, dependente de todos os mercados, né? Está caindo menos que o Brasil. Tá? Isso em moeda local, e lembrando que o real foi o que mais sofreu. Né? Então se a gente colocar as moedas aqui, a gente vai ver um resultado bem pior ainda para o nosso mercado. E se a gente comparar com os desenvolvidos, né? Então, Bolsa Americana, vai S&P, caindo 14,4%. A recessão americana vai ser pior nesse tri? Com certeza. A recessão americana vai ser bem feia, né? Nesse primeiro trimestre. No segundo trimestre tem a volta aí, não sei qual que vai ser o net desse negócio. Né? A reversão está ali, está no segundo trimestre. Mas a economia americana é mais rápida, né? Então tem esse porém também. Entretanto, se a gente comparar o que vai acontecer aqui lá do lado econômico, com certeza lá o impacto vai ser bem maior. E se a gente pegar Japão, né? Então o Nikkei aqui caindo 17,3%. Ou seja, a gente está apanhando de todas. De todos os pontos possíveis nós estamos apanhando. E se a gente comparar, o Brasil está tendo um coronavírus pior que esses países? Não. Nossa situação é bem melhor, mesmo com subnotificação. É comparável com Austrália, Nova Zelândia, Índia, todos esses países quentes que tiveram um impacto menor. É o que está acontecendo aqui. A economia, a gente vê o número de pessoas na rua já aumentando, conversas para reduzir o lockdown, para acabar. Então, assim, o caminho nosso é outro. O impacto foi bem menor. Dado a nossa rigidez econômica, os desempregos foram muito menores, né, muito mais reduzidos do que nesses outros países. E a nossa bolsa está sofrendo muito mais do que na minha visão, que eu venho falando desde lá do início. Né? Não faz muito sentido. Até se a gente pegar, né, as ações atreladas ao petróleo, então Petrobras caiu 45% no ano até agora. Aramco, que é a empresa da Arábia Saudita, né, caiu 9,8%. Então existem algumas divergências, distorções mesmo, distorções de preço. Na minha visão isso aí não tende a ficar por muito tempo. E com essa melhora da próxima semana, né, a gente deve ver uma melhora na nossa bolsa novamente, tá, pessoal? Então, vamos passar pela hora da verdade. A hora da verdade parece que vai ser boa para o nosso mercado. Então, com muita cautela e parcimônia, aproveitar esse momento, tá? Que é muito importante. E com certeza, quem conseguiu aproveitar nas últimas semanas já tem um bom resultado. E quem conseguir ir dessa forma cautelosa, aproveitando, vai conseguir olhar daqui a alguns meses e falar: fiz um excelente resultado em cima desse momento que muita gente se desesperou. Tá certo, pessoal? Bom, todos os links que eu falei estão aqui embaixo. Uma ótima Páscoa a todos. Obrigado e até o próximo vídeo.